ponto, a gente vai ler o inciso terceiro, que diz: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E aí, a gente tem nesse quesito, quando a gente fala sobre essa questão, a gente está falando sobre a proteção da dignidade humana, que não pode haver essa tortura, não pode ter esse tratamento desumano ou degradante. Então, ninguém pode ser submetido a nenhum tipo de sofrimento físico ou psicológico, independente da situação em que ele esteja. E a gente tem o seguinte exemplo prático. Imagine que Carlos é preso sob suspeita de um crime. E durante o interrogatório, os policiais o agridem fisicamente e o ameaçam para que ele confesse. Essa prática, ela viola o inciso terceiro, que é referente à prática de tortura e tratamento desumano ou degradante. Então, a gente tem outro exemplo. Um preso mantido em condições desumanas dentro de um presídio superlotado, sem acesso à higiene básica, alimentação adequada e espaço mínimo para dormir, mesmo estando preso, presta atenção nisso, mesmo ele estando preso, ele não pode perder a sua dignidade. E essa situação, ela pode ser considerada um tratamento degradante. Então, aqui, desse ponto, a gente entende que o que prevalece é a dignidade da pessoa humana, independente da situação que ela esteja. Ela pode estar na rua, ela pode estar presa, ela pode estar em liberdade. Mas a questão da dignidade humana, ela não pode ser violada. Então, não pode existir tortura, não pode existir nenhum tratamento que viole, que tire essa dignidade da pessoa humana. Não pode haver. E aí, a gente fala no inciso 4º, a gente começa a tratar sobre a liberdade de expressão, que é muito importante também. E aí, no inciso 4º, diz assim: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado. Presta atenção. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Eu posso me expressar? Posso. Mas eu não posso usar o anonimato. Eu posso me expressar, mas eu não posso usar o anonimato. E aí, a gente vai falar sobre isso e vai dizer que a manifestação de pensamento é livre. Você pode falar o que você quer, você pode falar o que você pensa, claro que sempre tendo consciência do que você está falando. E aqui a gente tem que qualquer pessoa ela pode se manifestar sobre o que pensa, desde que ela não faça isso utilizando anonimato. A vedação do anonimato, ela tem como objetivo responsabilizar essa pessoa caso ela venha causar algum dano a outra. Então, a partir do que ela falou, se ela causou dano a alguém, ela precisa ser responsabilizada, por isso que eu não posso utilizar-me do anonimato. Então, a gente tem o seguinte exemplo prático. Imagine que Fernanda, uma estudante universitária, escreve um artigo criticando a atuação do prefeito de sua cidade. Em resposta, o prefeito tenta censurar o artigo e ameaçá-la judicialmente. Neste caso, houve uma violação do inciso 4º, pois Fernanda ela tem o direito de se manifestar, de dar a sua opinião livremente, não podendo ela sofrer censura ou perseguição por conta disso. Agora, suponha que uma pessoa cria um perfil anônimo, já é outra situação. Ela criou um perfil anônimo nas redes sociais e ela passa a divulgar fake news e difamações contra a pessoa, prejudicando a sua reputação. Aquilo que é anonimato, ele impede que eu responsabilize o agente disso. Então, quando a gente fala sobre essa questão, é sobre isso. E lembrando que a liberdade de expressão, ela não é absoluta. Ela pode ser limitada quando ela fere o direito de terceiro. Então, eu não vou só falar o que eu quero. É igual eu falei, você pode falar o que você quer, mas você tem que ter bom senso, porque eu não vou sair falando um monte de coisas que eu sei, que são mentiras sobre uma pessoa para difamar ela. Por quê?
porque eu vou ser responsabilizado por isso. É igual a gente falou anteriormente da questão da legalidade. Eu posso agir de acordo com a lei. Se a lei proíbe que eu faça isso, a lei proíbe que haja a questão de difamação, tudo isso, eu não posso simplesmente sair falando e esperar que eu não vou ser punido depois por conta disso. A gente precisa entender que tudo é um conjunto. Eu não posso usar tudo isoladamente. É preciso ter um consenso entre um e outro. E aí, no inciso 5º, para a gente finalizar, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. Então, aqui a gente fala que os meios de comunicação em que houve esse agravo todo, eles precisam ter uma segurança. Ele garante que, caso alguém se sinta prejudicado por uma informação falsa que a ofendeu, ela se sentiu ofendida com isso, ela tem o direito de se defender. Assim como alguém foi lá e saiu falando dela, ela tem o direito de se defender contra os argumentos que foram utilizados contra ela. Lembrando que essa defesa tem que ser proporcional. E a gente tem que sempre lembrar dessa palavrinha da proporcionalidade. Então, imagine que um jornal publica uma reportagem falsa acusando injustamente uma empresária chamada Carla de envolvimento em um esquema de corrupção. Essa notícia prejudica a sua reputação e faz com que ela perca clientes e contratos importantes. E aí a gente vai ver que a Carla, ela tem um direito de resposta, certo? Que foi o que a gente viu antes. Ela tem um direito de resposta. O jornal ele é obrigado a publicar um esclarecimento ou uma retratação na mesma proporção da reportagem falsa para que o público ele tenha acesso à versão correta dos fatos. Então ela tem esse direito de se defender contra o que foi falado contra ela. Tem o direito da indenização. Carla ela pode entrar com uma ação judicial para exigir uma compensação financeira pelos danos morais. Afinal, como a gente falou anteriormente no caso, por conta do que foi falado sobre ela, ela perdeu vários clientes e contratos importantes. Então, ela pode entrar solicitando o direito à indenização. Lembrando que a liberdade de expressão, ela não pode ser usada como uma justificativa para atacar a honra de uma pessoa, para atacar a reputação de uma pessoa, certo? Então é isso, pessoal. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a partir do inciso 6º do artigo 5º da Constituição e eu espero vocês.